conhecer a verdade. Esse deve ser o nosso objetivo de vida. Jesus nos orienta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E Deus alerta os sacerdotes: porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Está no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. E o apóstolo Paulo também nos orienta: Deus deseja que todos cheguem à salvação através do conhecimento da verdade. Está no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E é neste sentido que sigo com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. E para você que está acessando o canal pela primeira vez, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo vou falar sobre: não faça jamais o que Jó fez. Neste vídeo eu seguirei com o mesmo tema do vídeo anterior. No vídeo anterior eu comentei do número 1 ao 5. E nesse vídeo eu comentarei do número 6 ao 10. Em que o tema é o mesmo do vídeo anterior. Eu vou iniciar esse vídeo apresentando o 6º ponto que é importante nós prestarmos atenção. Em que Jó está conversando, dialogando com seus amigos. Devemos entender: são só 3 amigos que estão com Jó. Os outros todos lhe abandonaram. E esses 3 amigos tentam convencer Jó de que ele está errado quando ele se refere a Deus, a maneira com que ele se refere a Deus, e não aceitar o sonho como orientação. E então Jó fala para eles nesse termo. Está no capítulo 13, de 2 a 4. Aquilo que vós sabeis, eu também o sei. Não vos sou inferior em nada. Mas é com o Todo-Poderoso que eu desejaria falar. É com Deus que eu desejaria discutir. Pois vós não sois mais que impostores. Não sois senão médicos que não prestam para nada. Vê que palavras difíceis que Jó usa com seus amigos. Então aqui nós entendemos por que os outros amigos abandonaram Jó. Conheciam a personalidade dele, não aceitar. Jó se considerava uma pessoa inteligente, e ele era inteligente, humanamente falando. Mas a inteligência espiritual é diferente, e essa Jó não tinha. Ele não aceitava Deus orientar ele através do sonho. Também não aceitava ninguém contrariar aquilo que ele julgava estar correto. Dizer que seus amigos não servem para nada é ofender únicas pessoas que lhe deram atenção, que não lhe abandonaram no momento de desespero, de problemas, de situação que aconteceu com Jó, de perder toda a sua família, toda a sua fortuna. Amigos verdadeiros nós vemos quem são neste momento, em que acontece algo grave com nós. E esses 3 amigos de Jó eram os únicos que ficaram com ele. 7 dias ao lado de Jó, simplesmente lhe fazendo companhia naquele momento de desespero. E Jó diz: eles não servem para nada. Eu preferia conversar, discutir com o Todo-Poderoso quando Jó se refere a Deus. E o 7º ponto que eu quero mostrar é quando Jó diz: ele não teme as consequências daquilo que ele fala. Está no capítulo 13, versículo 13 e 14. Calai-vos, deixai-me, quero falar. Aconteça depois o que acontecer. Lacero a minha carne com os meus dentes. Ponho minha vida em minha mão. Jó trata seus amigos com brutalidade, podemos dizer. Calai, deixa eu falar, depois aconteça o que acontecer. Jó não teme as consequências de sua fala. E nós podemos acreditar piamente que não era só nesse momento com os amigos. Sempre Jó deve ter agido dessa forma. A Bíblia não conta antes desse aqui. Só está bem nítido
quando o diálogo com seus amigos, mas é no diálogo com seus amigos que a gente conhece a personalidade de uma pessoa. E a personalidade de Jó é essa. Ele não aceita ser contrariado e não aceita também ser orientado por alguém que não esteja na sua frente, para ele poder expor a sua maneira, do seu jeito, a sua opinião. E a expressão "ponho a vida na minha mão" significa não ter medo de se expor, ou de expor aquilo que ele pensa sobre Deus. Jó diz: ponho minha vida em minha mão. Nós também podemos entender que Jó aposta sua vida, sua alma, que ele tem razão e que é Deus que está errado. Na sequência vamos ver palavras duras que Jó diz se referindo a Deus. Está no capítulo 27, versículos 5 a 7, em que Jó diz assim que precisa provar que é Deus que é mentiroso. Longe de mim vos dar razão, até o último suspiro defenderei minha inocência. Mantenho minha justiça, não a abandonarei. Minha consciência não acusa nenhum de meus dias. Que meu inimigo seja tratado como culpado e meu adversário como um mentiroso. Precisamos entender aqui que Jó não está falando da doença e não está falando do demônio. Porque lá no início do livro de Jó ele diz: Deus dá e Deus tira. Jó está se referindo a Deus. Deus deve ser considerado culpado por tudo o que aconteceu com ele. E Deus também deve ser considerado mentiroso quando afirma ou quando tenta, através do sonho, orientar Jó de seus erros, de seus equívocos. O nono ponto é muito importante nós prestarmos atenção no que Jó fala e que jamais nós devemos fazer igual Jó fez. Não devemos seguir jamais o exemplo de Jó em dizer que nós somos capazes, num debate com Deus, coroar nossa inteligência com a vitória sobre Deus. Está no capítulo 31, no versículo 35 a 37. Ou se eu tivesse alguém para me ouvir, eis a minha assinatura, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva também um memorial. Será que eu não o poria sobre meus ombros e não cingiria minha fronte com ele como de uma coroa? Aqui Jó desafia Deus, a assinatura dele é o que ele não volta atrás. Ele afirma que não voltaria atrás do que ele falou, nada do que ele falou. Ele cingiria sua fronte, quer dizer, enfeitaria sua cabeça com a coroa da vitória sobre Deus. E jamais nós devemos pensar que um ser humano venceria Deus em um debate. Deus sabe tudo o que acontece, o antes, durante e o depois. O 10º ponto não é sobre o que Jó falou. É sobre o que Deus falou para Jó de todo esse discurso que ele fez. Lógico que aqui, nesses 10 pontos que eu apresentei, são apenas 10 de 39 capítulos. Então dava de achar muito mais frases interessantes ditas por Jó. Nenhuma em que Jó é humilde, em que Jó reconhece que a superioridade de inteligência de Deus é muito grande sobre o ser humano. Então no capítulo 38, versículo 2 e 3, Deus se dirige a Jó nesse termo: quem é aquele que obscurece assim a providência, com discursos sem inteligência? Cinge os teus rins como um homem, vou interrogar-te e tu me responderás. Aqui é a palavra do próprio Deus, classificando Jó em que seus discursos não têm inteligência.
E todo o livro de Jó nós não vamos encontrar, como já falei nos vídeos anteriores, se nós tirarmos a introdução e a conclusão, nós não vamos encontrar nada, nenhum ponto que Deus esteja falando ou perdoando Jó. Apenas nós vamos agora, a partir do capítulo 38, podemos acompanhar uma série de perguntas, de questionamentos em que Jó não tem resposta. Jó se sente então humilhado por não poder responder a Deus aquilo que ele vinha afirmando durante todo o seu discurso de superioridade de inteligência. É importante nós acompanharmos e compreendermos. E com esses textos que eu apresento, você poderá conferir na Bíblia realmente se é nesse sentido que eu estou explicando. E compreender que os ensinamentos que nós recebemos há milhares de anos sobre Jó não é os padres, os pastores de hoje que estão orientando. São orientações que vêm há milhares de anos no mesmo sentido. E que chegou o momento de mudarmos a nossa teoria, o nosso conhecimento de que Jó é um símbolo de paciência. Quando na verdade Jó ele está na Bíblia para mostrar o que poderemos evitar quando nós prestarmos atenção, quando Deus nos orienta através do sonho.